Olá, sejam muito que bem-vindos ao nosso podcast Lentes do Crime. Meu nome é Ana Flávia, hoje eu vou estar apresentando com a nossa convidada, professora e doutora Simone Savazone. Ela também é autora do livro Psicopatas em Conflito com a Lei. Hoje a gente vai abordar um tema que se chama o psicológico do presidiário após o sistema carcerário. A gente também vai deixar o arroba das nossas redes sociais e das redes sociais da Simone para quem tiver interesse de pesquisar no Instagram, tá? E para começar, a gente pede que a Simone se apresente. Olá, eu gostei muito do nome do podcast, né? Parabenizo aí o trabalho, o tema escolhido por vocês, um grupo que aí consistente na busca e aí na luta, talvez as mídias sociais sejam o maior meio de realmente comunicarmos com o mundo a respeito da figura do egresso do sistema prisional. Então, parabenizo pelo tema, é óbvio que é o tema que eu adoro. Meu nome é Simone Savazone, sou professora aqui de penal e processo penal da IPD, da graduação e da pós-graduação também, né? Leciono há muitos anos na faculdade, tenho o prazer de ter dado aula para vários desses alunos, de ter plantado uma sementinha do direito penal, uma ideia da lei de execução penal e das injustiças que ocorrem e como é nosso dever enquanto sociedade de falarmos sobre esse assunto e de discutirmos com maior clareza, com maior carinho, com um olhar mais humanitário sobre esse assunto. Então, parabenizo e estou à sua disposição. Obrigada. Quando a gente foi ver esse tema, né, a primeira pessoa que a gente pensou foi você, tanto pelos podcasts, tanto pelas suas aulas, foi o primeiro nome que apareceu. E a gente queria começar falando de quais seriam os principais desafios assim, psicológicos depois que você sai do sistema carcerário. Já é difícil lá dentro, mas também tem aquele baque de quando você sai, tô solto e agora, né? A gente tem, se eu tivesse hoje que dizer para vocês, um principal seria essa sensação de pertencimento, como eu sempre digo. A pessoa egressa, o reeducando, quando ele volta para a sociedade, ele não se sente pertencente à sociedade, né? E assim a sociedade também sente que ele não pertence a ela. Então, ninguém me quer, ninguém vai me aceitar, assim como já não me aceitaram, talvez, lá atrás, as questões do porquê entrou no cárcere, né? Mas, mais uma vez, a afirmativa de que a sociedade não está pronta para atender aquele que precisa ser acolhido por ela. Então, eles soltam uma pessoa do sistema penitenciário, um alvará de soltura, para um regime, de repente, aberto, ou realmente para um livramento condicional, e ele não sabe pegar um ônibus, ele não tem dinheiro para comer o almoço, ele não tem onde dormir. E a lei de execução penal prevê que ele tem direito a 2 meses de moradia prorrogável por mais 2 meses. Mas o Estado parece que isso não é uma lei, é só uma recomendação, isso não acontece. Então, acho que o mais difícil é ele se sentir pertencente a essa sociedade que lhe tirou a liberdade, não só a liberdade, né? Lhe tirou quase tudo. A gente também queria saber, assim, por exemplo, ele saiu ali do sistema carcerário. Na hora de procurar um emprego, vai estar lá. Você já foi preso, você já teve passagem. E também quais seriam as estratégias para essas questões, tanto psicológicas, tanto de tentar realmente seguir em frente ali, para a pessoa que acabou de sair ali do cárcere. Então, a gente podia dizer que os efeitos da estigmatização do preso, né? Já ter sido preso uma vez, para sempre preso. Isso é uma ideia que não pode existir e que nós não podemos aceitar, né? Ele tem um período de reabilitação desses 2 anos e etc. Ele não vai mentir, mas a ficha de antecedente dele vai mostrar que ele é um ex-presidiário, que ele já foi preso, que ele já foi reeducando, e a sociedade não entende que quando ele volta, ele estaria apto ao retorno, ou de alguma forma lhe dá condições de se tornar apto a retornar, né, em algumas atividades que seriam plenamente compatíveis com o exercício, com o fato, de repente, dele ter cometido qualquer delito, né. O que eu acho que o preso deveria, o reeducando deveria ter, era não uma prioridade, mas um auxílio momentâneo quando ele sai do cárcere, um auxílio para que ele pudesse se manter com dignidade mínima, né? Não estou dizendo
10 salários mínimos, mas mínima, para que ele pudesse tomar o seu banho, procurar seu emprego, buscar sua dignidade, bater na porta, ele vai tomar vários nãos, e diante desses nãos, se ele não vai ter carteira de trabalho, não vai ter título de eleitor, o máximo que ele vai ter é um RG, né, toda essa dificuldade que ele vai ter, então que ele faça como autônomo, que ele vá procurar uma atividade autônoma, que ele vá ser um auxiliar, que ele vai ser um chefe de cozinha, que ele vai ser um auxiliar de cozinha, mesmo que sem registro inicialmente. Mas que houvesse pelo menos um auxílio inicial quando ele sai, porque realmente ele sai sem nada, ele já entrou sem nada, e ele sai com menos do que ele entrou. Sim. Um outro assunto também, que eu lembro que um podcast seu, você contou aquela história de um presidiário que acabou saindo na saidinha e acabou cometendo um crime bárbaro lá com o filho, que colocou fogo na casa. E eu acho que esse tema também ajuda a pensar se realmente não deveria ter uma avaliação psicológica antes da pessoa sair da prisão e também uma terapia ali contínua para o detento, para quando ele estiver pronto e sair da prisão, conseguir lidar com tudo o que acontece. Ana, excelente a pergunta, ela é grande, porque, na verdade, esse caso foi o caso específico da minha tese de doutorado mesmo, foi onde nasceu o meu interesse por estudar os transtornos de personalidade antissocial. Então, é o fato de eu dar a saidinha temporária, muitas vezes, para uma pessoa que não tem o preparo psicológico, ou que lá dentro do sistema, ou antes de entrar, não foi diagnosticado corretamente. Então, são as exceções, mas temos sim pessoas portadoras de transtorno, desde a esquizofrenia, o esquizoide, portador de transtorno de personalidade, doenças outras como borderline, doenças como, como transtorno obsessivo compulsivo e outros, histriônicos, tem vários, anacrássicos, nós temos vários transtornos. Se não for diagnosticado e eu soltar ou eu dar qualquer tipo de liberdade, ele voltará a cometer delito porque ele tem um transtorno. Não é regra que isso aconteça. Quando aconteceu, me causou um espanto, porque realmente foi no Dia dos Pais, em que ele mata o filho e tenta queimar a esposa, e eu disse, nossa, esse tipo de pessoa para ser solta, jamais poderia ser solta sem um monitoramento, sem uma assistência, sem um psicólogo. Quem é esta pessoa? Fui estudar quem era, me deparei aí com o famoso chamado de psicopata, podia ser um esquizoide, podia ser outro tipo de personalidade, né, de transtorno. Então, o auxílio psicológico para ele, neste caso, não bastava. Então, esse teria que ter um tratamento diferenciado, que é o que eu proponho na tese de doutorado. Mas, para as demais pessoas, você bateu realmente onde eu mais gosto, que é todos aqueles que o diretor, ou o psicólogo, o assistente social, desconfiem que precisa de alguma ajuda psicológica, deveriam passar desde o exame criminológico a um posterior acompanhamento psicológico pelo SUS, né? Então, hoje, com a lei antimanicomial, nós estamos tendo a desinstitucionalização dos presos, dos reeducandos que estão em hospitais psiquiátricos, estão sendo todos soltos, sem nenhum tipo de tratamento adequado ou recomendado a eles, e sem nenhum tipo de análise ou exame criminológico que pudesse dizer, olha, ele precisa tomar esse remédio. Ele é uma pessoa que tem essa deficiência, tem esse transtorno. Então, tem que tomar um cuidado com o psicológico do preso. E vamos distinguir dois psicológicos. O que ele ficar com o efeito do cárcere é uma coisa. Os efeitos do cárcere vão trazer um psicológico. O outro, ele já entrou com um transtorno. Como a gente pode ter dentro de casa uma pessoa com um transtorno. Normal, eu tenho uma pessoa, um borderline dentro da minha família. Qual é o problema? Mas ele, no cárcere, isso vai acentuar e aí ele vai sair dali bem pior do que ele entrou. Sim, e eu acho que essas questões também a sociedade não distingue. Então, um cara que faz isso numa saidinha, então eles já colocam que todos vão fazer isso. E eu acho que essa percepção da sociedade perante o ex-presidiário ali vai acabando com o psicológico dele, que às vezes é uma pessoa que não estava com esse psicológico tão abalado, mas quando sai e a ficha cai de que esse peso vai ficar para sempre, muda tudo. É mais fácil equiparar o reeducando ao monstro do que entendê-lo como alguém que pode ser reintegrado. Sim. E aí, se eu pego um exemplo como esse, de fato, ele é uma pessoa que precisa de tratamento. Mas não são todos. Às vezes um auxílio, às vezes um trabalho, às vezes uma família, um pertencimento, um acolhimento vão bastar. Os efeitos psicológicos nunca vão acabar, tá?
Sim. Você consegue citar algum exemplo pra gente de alguém que saiu do cárcere e acabou sendo bem sucedido ali, conseguiu se reabilitar e de alguma medida que ele tomou ali que ajudou ele nesse processo? Olha, eu conheço várias pessoas que saíram do cárcere, que já eram, inclusive, reincidentes, mas que, na verdade, se depararam que aquela vida não ia ter nenhum tipo de benefício, né? O dinheiro, o poder momentâneo que tenha dado o tráfico de drogas, por exemplo, iriam. Então, eu trouxe a palestras uma colega também, sem citar nomes, mas que se reabilitou. Agora, se você me perguntasse, ela se reabilitou porque o Estado a reabilitou, porque a sociedade reabilitou, a minha resposta seria, ela se reabilitou porque ela quis se reabilitar. Então, não foi a sociedade que acolheu, não foi o Estado que deu condições, foi ela pela força de vontade. E eu conheço várias pessoas, conheço também um exemplo de um rapaz que era da antiga FEBEM, hoje Casa do Menor. Então, você vai dizer de bem-sucedido, né, digo, o que é bem-sucedido hoje? Então, hoje ele é uma pessoa que mora em Curitiba e ele emprega 70 menores, todos 70 só passaram pela Casa do Menor. Todos foram menores infratores. E hoje ele tem uma fábrica de usinagem e ele trabalha com menores infratores e só contrata quem passou pelo cárcere. Que engraçado, parece... E ele tá super bem, dá palestras, vai a várias casas menores, assim, ele comprou a causa do menor infrator. Né? Assim como nós podemos comprar a causa daquele que entra na penitenciária, de palestrar e mostrar que pode ter uma vida além do cárcere, sabe aquela vida além das grades, né? Que existe luz além das grades, porque eles saem com tantos traumas, com tantas dores, com tantas máculas, que eles não acreditam nem neles mesmos. Ninguém acreditou, nem o Estado, nem a família, nem ninguém acreditou. Quem vai acreditar nele, né? Eu conheço, sim, vários exemplos e eu diria para você que, de primeira, o réu não reincidente, o réu primário, 70% sairia do cárcere e com certeza não voltaria. É grande falar em 70%, mas, do mesmo tempo, 58% volta. Sim. Então, acho que o desemprego, né, ajuda muito a reincidência. Acho que o emprego faz com que muitos não voltem para esse caminho. Tudo é o dinheiro. Sim. E outra pergunta também que a gente queria fazer era referente à educação. Você acha que, assim, por exemplo, a educação dentro do sistema penitenciário ou um financiamento para uma educação pós-sistema penitenciário ajudaria muito um preso a se reintegrar na sociedade? Excelente ideia você acaba de dar. E é por isso que eu gosto de participar de podcast. Porque eu sempre defendi o estudo dentro do presídio, lógico, como tá na lei de execução, o trabalho como forma de remissão de pena, o estudo, a leitura e todas as formas possíveis, lúdicas e imaginárias, o estudo EAD para o preso e tudo. E aí agora você traz, eu começo falando sobre dar um auxílio para o preso financeiro e você me levanta uma ideia, por que eu não dou uma cota para ele estudar, né? Uma preferência para ele estudar. Como ele vai se matricular numa escola? Onde ele vai procurar? A minha única questão é, será que o preso, o ex-detento, o reeducando, consegue estudar e ter a mesma concentração de uma pessoa que ficou na rua? Quer dizer, os efeitos do cárcere façam que talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade nos estudos. Sim. E que talvez eu precise de professores, igual professores que cuidam de autista, professores que cuidam de síndrome de Down, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Sim. Talvez eles precisem de um olhar de escolas. Ótima ideia. A construção de escola para onde ele quiser ir, ele ser admitido e ter o estudo oportunizado para ele. Então, eu não quero só o trabalho. Eu quero trabalho, eu estudo. Porque se eu só trabalhar, talvez eu não chegue onde eu quero. Mas se eu trabalhar e estudar, e com o meu trabalho eu pagar um pouco do estudo, o estudo que o Estado pode financiar, uma parte, seria uma super ideia. Excelente ideia essa. A gente está tendo aula de ESG, né, que são pautas de governanças com o nosso professor Guilherme, e a gente vê que tem muitas oportunidades assim, que grandes empresas dão, mas muitas vezes para pessoas negras, pessoas LGBTs e pessoas de escolas públicas,
Cotistas. Isso, cotistas. Mas não existe essa cota, nem nas minorias existe essa cota para o presidiário, que, querendo ou não, o único jeito dele não reintegrar novamente no crime seria realmente tendo oportunidade no mercado de trabalho, na sociedade, de conseguir conviver novamente sem um olhar discriminatório. Então, eu acho que esse foi um dos principais motivos que o nosso grupo escolheu esse tema do trabalho, e já era um tema que o outro grupo vinha abordando semestre passado e a gente pegou pra gente para continuar. Excelente. Excelente, não tenho o que falar. A nossa última pergunta agora é referente assim, a gente vê que você estuda bastante sobre a neurociência, sobre o psicológico. Você acha que assim, uma parceria entre neurocientistas e psicólogos junto com o Estado para planejar pautas de governança para reincluir esse preso na sociedade e para manter a sanidade dele dentro do sistema carcerário seria manter a sanidade pós-sistema e durante o sistema, porque eu acho que tinha que ser um acompanhamento. Quando a gente, vamos só distinguir, quando a gente fala em neurociência, e a gente vai usar o biólogo, o psicólogo, o psiquiatra, o engenheiro genético, a gente vai estudar a ciência do cérebro. Para estudar a ciência do cérebro, a única ciência que a gente estuda é dentro da saúde mental e das perturbações e transtornos mentais, né? Então, eu não conseguiria ver um estudo integrado, mas todo estudo de política pública pós-cárcere, né, onde a gente teria que atender o egresso, o reeducado, nós temos que ter, sim, uma visão de um psicólogo necessário, a visão de um assistente social, a visão de outras áreas humanas, né, e também ligadas à biologia, mas eu não vejo a neurociência ligada a uma adaptação pós-cárcere. Vamos só distinguir, a neurociência ela vai estudar o cérebro enquanto comportamento humano. Eu posso ligar o comportamento humano pós-cárcere, uma reação mais violenta, muitas vezes, dentro do córtex, em razão do encarceramento anterior. Nunca vi um estudo que eu vejo estudos em que a infância violenta, com violência, vai gerar um comportamento violento, onde eu estou até dando aula sobre isso, um comportamento violento que pode ensejar um desvio de conduta e gerar o crime. Mas aí eu estou falando de traumas da infância. Agora, os traumas do cárcere versus como ficaria o comportamento do egresso, fica uma pergunta. Sim. Agora, eu nunca vi isso, depois que já aconteceu, quando entrou já dentro do sistema, como fica quando sai. Sim. E eu vejo que muita gente muda. Não, todos mudam, porque nunca mais vai ser o mesmo. Eu tenho estudo que preso que fica 10 dias errado, já não tem a mesma resposta de uma pessoa normal pro resto da vida. 10 dias. 10 dias basta para marcar a tua vida para sempre. É o que eu falo pra você, um estupro, um ato. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa por um ato. Um ato. Então, não é louco dizer que o cara preso 10 dias nunca mais vai ser o mesmo. Agora, se isso vai mudar a composição neurobiológica, tô dizendo, de neurotransmissor, MOA, gene, aí já... Daí a pergunta tem que ir para os canadenses, né, que estudam. Não, que tem mais recursos para a neurociência, né? A gente acaba sendo, no Brasil, de verdade para vocês, assim, a neurociência, ela é muito nova para nós. Então, todos os textos são em inglês. Hoje, graças ao site, eu já ponho tudo lá e falo, traduz aí para mim. Mas eles estudam demais e tem muito incentivo. Então, era ficar, assim, anos estudando. Como entrou o cérebro dele? Córtex frontal, já veio danificado de lá. Talvez. Como que ele sai? Que área do cérebro, fora o comportamental, que vai estar para sempre, né? O psicológico, comportamental, violência, essas coisas. Que área que pode mudar? Sistema límbico, por exemplo? Putz, é boa pergunta. É uma curiosidade. A neurociência pós-cárcere. Não dá para encaixar não consigo ainda. Não pensei. Não pensei. Essa da cota do estudo para o preso, eu nunca cheguei a falar em cota. Mas só para vocês colocarem na pauta de vocês. Assim, o que é cota? A cota é aquilo que... por que dá para o negro?
né? E aí a pessoa fala, eu que sou branca não entro na faculdade. O outro fala, eu que sou honesto não consigo emprego. Porra, cota são ações afirmativas, vocês estudaram direito constitucional. Toda ação afirmativa, por que ela existe? Ela existe porque o Estado tem um déficit de educação. Sim. Com os negros. Porque veio de uma colonização que não deixaram os negros estudar lá atrás. Então hoje é como se o Estado estivesse pagando um pedágio pelo que ele causou lá atrás. Portugal faz isso com os idosos, porque como eles não estudaram por causa da guerra, quando participaram da guerra, eles dão estudo de graça para idoso. Para idoso não, pós-50. De graça. Não dão para os jovens e dão para o pós-50. Tanto que eu estou esperando mais 2 anos para poder fazer o pós-doc de graça. É verdade. Para o idoso, né? Porque eles falam, olha, eu não paguei lá na guerra porque você não pode estudar. Por que você não pode estudar? Porque você não tinha escola. Então hoje eu te dou. Não dou para o jovem que hoje pode trabalhar. Porque ele põe o jovem para trabalhar. E te dou o idoso. Então, cota é isso. Cota tudo tem que acabar. A cota do negro vai acabar. Tem mais 10 anos para acabar. Se ela for renovada, ok. Porque o Estado ainda não chegou no estado de equalização. Sim. Né? Então, por que o Estado teria que dar cota para o preso, para o ex-detento, e não dar cota para uma pessoa que nunca roubou? Porque muitas vezes o fato dele estar ali naquele recinto, ou ter entrado naquele estado de necessidade do furto, do roubo, enfim, né, do tráfico, foi porque o Estado não deu para ele lá atrás aquela cota de estudo, que é dever dele. Sim. Então é como se ele tivesse que pagar para o preso. Não é pagar, mas é um dever social que a gente tem de não ter dado lá atrás. Mas você colocar isso na cabeça das pessoas e de qualquer político. O político até enxerga, mas não gera voto, né? Então, não gera voto, preso, enquanto preso, eu tenho, nessa eleição, pra vocês terem, 120 mil presos em regime aberto, com direito de voto, em que a Justiça Eleitoral não deu voto. Não deu título de eleitor. Nossa. 120 mil votos muda muita coisa. Muda a eleição. Sabe o que fizeram? Inteira. Ex-detento, que é título eleitoral, porque eles querem ter jeito, eles querem ter, gente, eles querem poder votar, entende? A justiça não deu, agora ninguém fala que tem 120 mil pessoas que podiam ter ido votar aqui em São Paulo e não foram. Sim. Não foram porque não tinha título, não é porque não foram. E não foram porque não tinha título, e tinham direito de ter o título. Aí você fala, mas o RG vota, não vota porque o título está impedido, porque quando ele entrou no cárcere, tiraram o título dele. Aí você pede volta do título, só que eles falam, não, só daqui 6 meses. Mas que direito é esse daqui 6 meses? Que cidadania é essa? Então é isso, gente. Estamos finalizando mais um episódio com a doutora Simone Savazone. Eu acho que ela contribuiu muito para a nossa linha de pensamento e agradecemos de coração pela sua participação. Gente, agradeço. Votos de sucesso total e contem comigo. É isso aí, preciso de jovens pensantes. Muito obrigada. Parabéns.